Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barba Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aqui, galera, a respeito de Paulo Henrique Ganso. Vamos falar de John, tá? Vamos falar aqui de Felipe Alves, vamos falar do São Paulo, se o São Paulo pega ou não pega aí o tal do G8 e muito mais. Antes de mais nada, tá? Não vejo problema em usar a camisa do Brasil, que eu tô gostando muito dessa camisa, ela é maravilhosa, é a camisa de goleiro utilizada pelo Alisson. Espero que vocês gostem de me ver aí com essa camisa. Me perdoem as pessoas que querem que eu faça o vídeo com a câmera, como é que eu posso dizer, sem estar invertida por causa do símbolo. Eu sei que tem gente com toque, mas galera, assim eu tenho uma referência melhor e fica melhor para eu gravar vídeo. Da outra maneira eu me sinto feio, então espero que consigam viver com isso, beleza? E também lembrar aqui a você, galera, ó, segue lá, Escanteio Curto, tá? Canal também aqui do YouTube, também vou divulgar lá no Insta. Eu e o Fala Pedrinho, nós estamos começando uma página, tá? Em dupla, para falar de futebol em geral, com vídeos nesse formato aqui, vai ser muito legal. Então eu conto com a sua presença lá, se você puder se inscrever lá, ó, cola com a gente que a gente vai falar de tudo sobre futebol em geral, tudo que abrange isso, principalmente também aí por causa da Copa do Mundo. Então vamos que vamos, beleza? E então vamos lá, vamos começar aqui falando, galera, primeiramente a respeito desse clássico contra o Palmeiras. São Paulo foi perfeito nesse clássico, né? Dava para ter ganho com 11 contra 11, eu acho que dava. Teve uma chance ali o Reinaldo, teve outra chance o Luciano, talvez tivesse uma mira um pouco melhor, tivessem ganho essa partida. Pelo que foi o jogo, pelo que aconteceu na partida, expulsão do Ferrarese, expulsão do Beraldo, cara, o empate foi uma vitória para o São Paulo, né? E muito se deve a dois jogadores aqui. A gente tá falando de Felipe Alves, o melhor jogador em campo, e também de Luizão. Felipe Alves atingiu a melhor nota de um jogador aí no Campeonato Brasileiro, né? Um 9.7 por essa atuação maravilhosa contra a equipe do Palmeiras. O Luizão teve toda essa questão aí envolvendo a renovação dele, que a gente vai falar aqui também. E lógico, isso resultou em um choro absurdo por parte da torcida do Palmeiras, por parte da equipe do Palmeiras, que esperava ganhar esse jogo, né? Eu acho que até você, torcedor São Paulo, diante do que o São Paulo vem apresentando, achava o Palmeiras iria vencer esse jogo, coisa que não aconteceu, coisa que não foi possível. Repararam no excelente goleiro do São Paulo, Felipe Alves. E já vamos iniciar aqui falando a respeito disso, tá? Mas antes eu vou falar aqui a respeito do G8. O São Paulo tem uma sequência que ela é muito difícil. Ela começa fácil e termina muito difícil. Começando com agora o Coritiba. O São Paulo vai pegar o Coritiba dentro de casa. A informação que a gente tem é que o São Paulo vai utilizar de 3 zagueiros, Rafinha, Luizão centralizado e a volta do Léo, que estava suspenso, pela esquerda. Acho péssimo você utilizar 3 zagueiros contra o Coritiba dentro da sua casa para ganhar um jogo. A ideia é que vai ter uma zaga frágil, um meio de campo que não protege a zaga e um ataque sem força por causa disso. Mas vamos ver, tomara que dê certo, né? Eu acho que o Coritiba, pelos jogos recentes, tem capacidade de atrapalhar a vida do São Paulo. Pode ser a pegadinha aí nesses 3 jogos que o São Paulo tem. Curitiba tem que ganhar, Juventude tem que ganhar e Atlético Goianiense tem que ganhar. Mas pode ter uma pegadinha aí nesse meio, porque o São Paulo não tá jogando bem, não desempenha bem. O São Paulo ter segurado o Palmeiras não é muito mérito do São Paulo, é mérito do individual. A partida do Luizão é gigante, a partida do Felipe Alves é perfeita. Não é porque o São Paulo montou bem a zaga. O São Paulo, diante da expulsão, teve que jogar todo mundo para trás e conseguiu segurar o Palmeiras, mas não foi por falta de oportunidade, foi porque o goleiro pegou tudo, e até pênalti o goleiro pegou, entendeu?
Então, o São Paulo vive um momento difícil no Campeonato Brasileiro. Como eu havia alertado para você, o Campeonato do São Paulo é para se livrar de zona de rebaixamento, é para não cair e pegar uma Sul-Americana. Não é para pegar um G8, porque o São Paulo tem Curitiba, Atlético Mineiro, Juventude, Atlético Goianiense, desculpa. Aí depois vem a sequência que é difícil, muito difícil. Atlético Mineiro dentro da sua casa, Internacional dentro da sua casa, Fluminense fora de casa, Goiás fora de casa. 4 jogos. Desses 4 jogos, o São Paulo vai ter que jogar cada um como se fosse na final. Ah, quer dizer que o São Paulo então consegue quantos pontos nesses jogos? Cara, hoje do Atlético Mineiro dentro de casa, acredito que é um do que dá para ganhar. Contra o Internacional, um empate seria um belo resultado, porque o Internacional vem muito bem. Inclusive, eu acho que pode ameaçar, dependendo do andar da carruagem, pode ameaçar o título do Palmeiras. Tem aí também o Fluminense, é fora de casa, o time do Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo, com a galera à disposição dentro da sua casa, não conseguiu segurar o Fluminense, ganhar no Fluminense. Imagina fora de casa. Então é um jogo difícil. E por último, Goiás no Serra Dourada. Não se sabe como o Goiás chega para essa última rodada, mas o Goiás é um time qualificado, certo? Então o Pedro Raul ali com certeza vai dar trabalho para essa zaga do São Paulo. Talvez até lá tenha a volta do Miranda, talvez até lá tenha a volta do Arboleda, mas acho difícil. E tem a questão do Miranda aí, né? Da lesão do Miranda. O Miranda se contundiu, talvez tenha feito a sua última partida com a camisa do São Paulo contra a equipe do Palmeiras, né? Esperamos que não, esperamos que ele se recupere, mas é uma possibilidade sim, ele ter a última partida dele aí contra o Palmeiras. E para o próximo ano já tá tendo conversas, né? Porque São Paulo já tinha decidido isso, eu já vi informado a vocês isso. São Paulo já tinha decidido que o Rogério Ceni ele iria manter o contrato. Se dependesse do São Paulo, não haveria demissão do Rogério. Por quê? O presidente adora o Rogério Ceni, ele gosta muito do Rogério. Era o sonho dele desde que ele entrou no comando do São Paulo, colocar o Rogério Ceni como técnico da equipe, ficar com ele toda a sua passagem. Para quem fica cornetando aí a diretoria, o Rogério Ceni também é a favor do Casares. E te falo, repito aqui para você, se você é contra a diretoria, cara, direito seu, mas se tirar o Júlio Casares, vai colocar quem no lugar? Você tem alguém para colocar? Você imagina alguém? Quem tá pedindo também a saída do Júlio Casares para colocar outra pessoa não sabe. Então eu acho que para o momento do São Paulo é o melhor presidente possível. Por isso que a gente apoia esse presidente, certo? E a respeito aqui do Rogério Ceni, na minha opinião, foi equivocado renovar com ele. Ele não vai abrir mão da multa dele mais por nada, né? Permanência para o próximo ano, aí eu acredito que vai passar pelos reforços. A diretoria falou para ele que vai montar um time competitivo, mais competitivo, com as características que ele pede. A gente sabe, é ponta, é meia, ele quer ponta. Um meia talvez mais voltado para o volante, que ajuda a construir. Ele não gosta do cara mais centralizado, vamos falar aqui do Ganso, tá? Mas ele quer um time mais competitivo, e aí também depende do que vai acontecer. Não sei se ele espera que o São Paulo já dispute com a Libertadores, vamos ver. Mas aí chega essa questão, São Paulo se reforçar como equipe. Na minha opinião, o São Paulo não precisa de goleiro. Eu entendo a motivação de alguns. Tem gente que fala que o São Paulo precisa de goleiro porque o Jandrei não é confiável caso o Felipe venha a se contundir. Tem gente que vai por um lado que eu não concordo nada, que não tem lógica, tá? Tem gente que quer a contratação de um goleiro porque não confia no Felipe. Por que não confia no Felipe? Aí piora ainda mais o argumento, porque o Felipe era reserva do Juventude. Galera, se ele era reserva do Juventude, era por opção do técnico. Pelo mesmo motivo que era a opção do técnico ele não ser titular do Fortaleza. Foi por isso que ele foi negociado com o Juventude, certo? Ele jogou pelo Juventude, ele jogou bem.
Então não era culpa do Felipe Alves. E aí ele chega no São Paulo. Desde quando ele chegou até agora, primeiro ele começou merecendo sequência. Ele chegou ali classificando São Paulo contra o Ceará, depois classificou para o Atlético Goianiense, ele merecia sequência. Teve a sequência, depois o Jandrei muito falhar, voltando da lesão lá da coluna. E aí com a sequência ele mostrou que é goleiro para o São Paulo, certo? Eu já sabia que ele era goleiro para o São Paulo, mas ele provou também para vocês. Ele decidiu o clássico contra o Corinthians, ele decidiu o clássico contra a equipe do Palmeiras aí, garantiu pontos para o São Paulo. Ele foi o melhor jogador do São Paulo na final da Sul-Americana. Ele decidiu classificação contra o Ceará, pegando pênalti, contra o Atlético Goianiense, pegando pênalti. E aí a galera vem e fala que ele não tem nível para o São Paulo. Que critério é esse? É a mesma coisa do Luciano. O Luciano, ele não tinha chegado no São Paulo, crítica. Não deixaram nenhum cara jogar. Quando o cara jogou, quebraram a cara. Aí agora com o Felipe, ele teve a sequência, ele tá provando pra vocês e a galera quer mesmo assim, quer porque quer gastar um dinheiro que o São Paulo não tem. E o pior, cara, eu não acho ruim o torcedor, eu entendo que o torcedor sofreu muito com o goleiro ultimamente, mas o pior não é pedir outro goleiro, o pior é o critério, porque o outro goleiro que vai chegar vai sofrer do mesmo critério, entende? São Paulo não tem dinheiro. O dinheiro que o São Paulo tem não dá para você contratar o Everton do Palmeiras, não dá para você contratar o João Paulo do Santos, não dá para você contratar o Cássio do Corinthians. Se fosse esses 3 goleiros, com exceção do João Paulo, que eu também tenho ressalva a fazer, você também não consegue contratar o Santos do Flamengo. Se fossem esses goleiros, Everton, Cássio, Santos, beleza. Agora, os goleiros que o São Paulo pode pagar, nenhum chega e você fala, vai chegar e vai com certeza dar conta. Todos têm um ponto aqui, um ponto ali a ser questionado. E aí eu te pergunto, antes, ali quando o São Paulo tinha passado do Palmeiras, a galera gostou do Jandrei. O Jandrei teve um problema na coluna. Eu não sei, fraturou a coluna. Todo goleiro, quando volta de lesão, ele volta meio estranho. Isso aconteceu com o Cássio, quando acontecia com o Rogério em algum momento também. Então assim, na minha opinião, se o Jandrei sai, tem proposta aí da Itália, tem time italiano interessado, o São Paulo deve ir atrás do Gatito, goleiro experiente, goleiro com passagem para disputar a posição, para ser reserva. Ponto. Caso o Felipe se contunde, tem um goleiro ali que é bom também. Eu gosto do Gatito também, mas prefiro o Felipe Alves. E ali, cara, você tem a torcida colocando um goleiro aqui, outro goleiro ali, outro goleiro ali, outro goleiro ali, sem pé nem cabeça. E aí eu vou nome por nome aqui, se vocês quiserem. Tadeu, a gente só fala do Tadeu quando ele acaba com o jogo. É do time do Goiás, o time é muito alvejado. Então quando tem um jogo que ele pega tudo, aí o Tadeu. Quando é contra o seu time, aí o Tadeu. Aí quando o teu time ganha do Goiás, ninguém fala do Tadeu, porque é a obrigação do teu time, entre aspas, ganhar do Goiás. Concorda comigo? E a galera trata o Tadeu como solução. Fora que ele não seria barato para sair do Goiás. Ele seria um preço de um Thiago Volpe para sair do Goiás, para não ser certeza de nada. E aí vem a galera com o Marcelo Groi. Marcelo Groi teve uma temporada fora da curva. Foi a temporada lá que ele foi campeão com o Grêmio. Não se sabe quanto que ele ganha aí exatamente, mas com certeza um salário alto pelo mercado que ele está atuando agora. Não se sabe se ele chegaria em um nível bom, certo? Então a galera tá pedindo goleiro por uma temporada. Ficou combinado? Outro goleiro aqui que a galera pede muito é Bento. Cara, Bento jogando no Atlético Paranaense, o time totalmente recuado, tá indo bem. É a primeira temporada do Bento, tá? Primeira temporada do Bento. A galera já iria criticar só por ser do Atlético Paranaense, que a galera aqui no São Paulo é desse jeito. Mas eu vou te falar uma coisa. Se o São Paulo joga da maneira que o Atlético Paranaense joga, o goleiro do São Paulo sofre menos. E aí eu te garanto que o Felipe Alves passaria ainda mais segurança do que passa atualmente. Porque hoje o time do São Paulo é facilmente atacado. A zaga é mal montada.
Ele coloca Léo para jogar na zaga. Então é lógico que vão atacar mais o São Paulo. Agora, lembra do Cuca? Se você não lembra do Cuca, volta aí que dá para você ver os jogos, dá para você ver os lances. O Volpi com o Cuca, ele era excelente. Ele era maravilhoso, é tanto que foi comprado. Por quê? O Cuca montava boas defesas. O Felipão monta boas defesas. Por isso que o Bento se destaca. Entendeu? Ele joga no time exposto, ele não atua daquela maneira. Mas a galera quer comprar um goleiro novo, com a pressão que tem no São Paulo, por um valor absurdo, sem levar nada disso em consideração. E aí partimos para o John. Eu postei ontem, o André Plihal falou que o John é o goleiro, que ele fala isso com base nas pessoas que trabalharam com o John no Santos. E eu vou contextualizar isso aqui para vocês, tá? Eu respeito a opinião do Plihal, grande comentarista, grande apresentador, lógico, ele é um monstro, tá? E fico até lisonjeado ele respondendo lá um post nosso, na nossa página. Mas eu vou dar aqui a minha opinião a respeito do John, tá? Contextualizando aqui para vocês. John no São Paulo tem interesse. O São Paulo quer o John. Se o Rogério vai utilizar ele, eu acho que é mais uma contratação do São Paulo para caso o Rogério Ceni saia. São Paulo, talvez até o São Paulo não confie tanto assim no Felipe, e que é uma contratação para o Rogério Ceni saiu, mas foi ele que pediu o Felipe Alves, a gente já tem outro goleiro, entendeu? E realmente é goleiro para anos, ele tem 24, 26 anos, alguma coisa assim. Mas vamos lá ao John. É um goleiro barato? Não é. São Paulo, eu acredito que vai embolsar em torno de 8 milhões. Se põe esse dinheiro para um ponta, ou põe esse dinheiro com parte para um ponta, dá para pegar um ponta bom. Ponta realmente São Paulo precisa. Meia realmente São Paulo precisa. Goleiro São Paulo não precisa. Goleiro dá para vir um Gatito. Goleiro dá para continuar com o Jandrei. Goleiro dá para ficar com o Felipe Alves titular. Ele tá excelente no gol. Então eu não vejo necessidade nesse momento do São Paulo gastar 8 milhões. E por que que o São Paulo quer essa contratação? O John é um goleiro alto, um goleiro que tenha uma boa imagem. Se você pergunta aí para outros torcedores, talvez de outros times, eles falem: o John é uma boa, o John é um bom goleiro. E o John, ele tem uma ligação com o São Paulo. A família dele tem uma ligação boa com o São Paulo que ajuda essa negociação. Por isso, tá? Não tô falando que o John é um goleiro ruim, mas veja, 26 anos. O John jogou uma final de Libertadores, ele falhou em final de Libertadores. Se fosse que ele já era queimado, certo? Mas beleza. O John tem aproximadamente uns 20, 25 jogos aí com a camisa do Santos. Mas nossa, ele foi da Portuguesa Santista aí para o Santos e ele tem aproximadamente 20 jogos com a camisa do Santos. E a galera tira de 20 jogos que o goleiro é o goleiro ideal para o São Paulo, que é o melhor goleiro possível no momento para o São Paulo. Assim, eu discordo, cara. Eu discordo. Mas eu tô falando de jogos que eu vi. Diferente do Plihal, que conversou com pessoas próximas, pessoas que provavelmente ele confia aí nessa avaliação do John. Essa é a minha opinião. Outro ponto que ninguém leva em consideração: preparador de goleiro. Preparador de goleiro do Santos é bom, tanto que o João Paulo é muito bom, o Vanderlei era muito bom. Lembra do Vanderlei? O Vanderlei saiu do Santos, o que foi que aconteceu? O John lá pode ser bom, mas o São Paulo é outro preparador de goleiro. Será que o John, com 26 anos, ele aguenta a pressão da torcida do São Paulo? Felipe Alves é um cara cascudo, ele tá aguentando muito bem. Inclusive, quando falam alguma coisa do São Paulo, ele vai lá e rebate. Inclusive, como fez agora com o Everton, falando: eles fizeram cera. Felipe Alves foi lá e falou: fizemos cera. Lógico, 2 expulsos, como é que não vai fazer cera? Entendeu? Ele falou: também não gosto de cera, mas às vezes é necessário. E aí a galera pede o John. Cara, aproximadamente 20 jogos, eu acho que não dá pra você garantir que é um baita do goleiro. Um goleiro, nossa, com certeza vai resolver o problema do São Paulo. Mas é um grande investimento. Mais um, o São Paulo já investiu muito no Jean, já investiu muito no Thiago Volpi. Vai investir mais nesse goleiro.
Aquela coisa, não, sério, não acho que ele seja pro Rogério Ceni o melhor goleiro que o Felipe Alves. Eu concordo com o Rogério Ceni. Hoje a tendência é continuar o Felipe titular. E espero que isso aconteça porque ele merece. Então assim, eu não traria o John. Falando do Ganso, tá? O Ganso tá em final de contrato. O Fluminense tenta a renovação do contrato com ele, mas tem um desgaste aí. E o Ganso queria voltar para o São Paulo. Eu traria o Ganso para ontem. Até pela condição. Se ele não renova o contrato, ele pode vir aí só pagando salário. Traz ele, velho. Ah, mas não vai ser utilizado pelo Rogério Ceni. Aí você vê. Eu acho que um Luan em Gabriel Neves, ou um Gabriel Neves e outro jogador ali que fortaleça o meio de campo para dar liberdade para o Ganso. Eu falei para vocês, Gabriel Neves, Edenilson e Ganso. Para mim é um meio campo maravilhoso. Aí você dá liberdade pro Ganso fazer o que ele tem de melhor. Pensar o jogo, quebrar a linha e dar um passe qualificado. Porque aí ele deixa o Caleri na cara do gol, coisa que não tá acontecendo. Não tá chegando a bola com qualidade. Inclusive, isso tem me irritado. O time do Rogério Ceni, o Caleri, joga como um ponta, basicamente. Fica caindo pelos lados, se matando fora da área, quando ele tem que ficar dentro da área finalizando jogada. Minha opinião, tá? E eu vejo a galera falando que não quer o Ganso. Tá bom do jeito que tá agora, o time não cria. Quem fala que o Ganso não marca, por favor, comece a assistir os jogos do Fluminense para ter uma base, porque ele marca, ele ajuda a marcação. Ele mudou isso com o Diniz. Se ele chega no São Paulo e o Rogério Ceni resolve utilizar, ele vai marcar também. E ele sabe fazer isso hoje. Então ele mudou, ele é outro jogador. Então, lógico, eu traria o Ganso. E de novo, voltando para a questão financeira, meu ponto aqui é o seguinte: se vai sair Luizão, Léo e Miranda, talvez Rafinha aí, que também são quartos zagueiros pro Rogério Ceni, você vai ter que ir atrás de zagueiro. Vai ter o Beraldo, perfeito. Vai ter o Arboleda, perfeito. Vai ter o Diego Costa, perfeito. Ferrarese, perfeito. Mas você vai ter que ter mais algum zagueiro aí. Ainda mais se for ficar jogando com 3 zagueiros. Então, zagueiro vai ser uma prioridade. Se o Reinaldo sair, vai ter que ir atrás de um lateral esquerdo. E goleiro não é prioridade. Ponta é prioridade, pelo menos 2, aí a gente vai ter umas 4 contratações. Se você botar uma boa grana nessas 4 contratações, você traz bons jogadores e completa o elenco do São Paulo. E aí espera o Lucas, sei lá. Mas se você não faz isso, cara, aí desanda o negócio. Aí você tem algumas opções. Se o Jandrei sair, Gatito Fernandes encerrando o contrato, meio armador Ganso dando bobeira, pra não ter que botar uma grana pesada aí no Nath, que o Nath não sai por pouco dinheiro do Atlético Mineiro. E aí o resto, mano, tu tem Ganso e Gatito, ok? E você tem 2 pontas pra você alimentar ali. E o Edenilson também, que quer sair internacional, teria uma negociação facilitada. Aí você já encorpa muito bem o elenco do São Paulo. Mas essa é a minha opinião. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.